Muito bem, inicia-se nosso capítulo 1. Vamos começar com o estudo das características do PIC 16F618A. Então vamos lá, item 1.1, Introdução. A família PIC de microcontroladores é usada largamente hoje no mercado. Atualmente é a mais vendida, passando grandes fabricantes até então líderes neste campo. A família PIC, em especial o 618A, possui vários recursos que possibilitam, através de um chip relativamente pequeno, que consigamos soluções em projetos relativamente grandes. Estes chips são corriqueiramente utilizados nos atuais em automação, instrumentação, equipamento de suporte à vida, automóveis, etc. Ou seja, a demanda por microcontroladores hoje no mercado, a utilização deles é muito vasta, encontrando ele em diversas aplicações disponíveis no mercado. Vamos ver aqui as principais características desse microcontrolador. O PIC618A é um chip de 18 pinos, tá? Você pode comprovar contando a pinagem disponível no chip que está na sua placa didática. Ele possui, desses 18 pinos, 15 portas são de entrada e saída e uma somente de entrada, ou seja, dos 18 pinos, 15 possibilitam o acesso ao mundo externo, ou seja, permite ligar LEDs, ler botões, acender lâmpadas, etc. E um é apenas de entrada, ou seja, eu só consigo conectar um sensor. Então, os 18 pinos, eu tenho 16 pinos que me permitem interfacear com o mundo externo. Quando eu falo interfacear com o mundo externo, estou falando conectar LEDs, botões, displays, sensores, etc. E os outros dois são para alimentação do PIC. Tá? Nesse PIC, nós vamos encontrar uma memória de programa com 2048 words, ou seja, são 2048 palavras. Tá? É uma memória de programa que parece ser pequena, mas para as aplicações no qual o microcontrolador é utilizado é o suficiente. Porém, hoje está disponível microcontroladores com memória muito superior a essa. Tá? Hoje a gente encontra já microcontroladores com memória de 256 KB, 128 KB. É importante que o leitor depois visite o site da Microchip e conheça esses modelos. Tá? A memória E2PROM do PIC tem uma memória de 128 bytes. O que é a memória E2PROM? É a memória no qual você guarda uma informação, tá? E desliga o microcontrolador e volta a ligá-lo e a informação não é perdida. Essa memória a gente chama de memória E2PROM, tá? Memória não volátil. Memória de dados com 224 bytes, ou seja, é uma memória já volátil, a memória no qual guarda a informação, desliga o chip e volta a ligá-lo e a informação é perdida. Ele tem duas fontes de dadores internos, uma de 4 MHz e outra de 37 kHz. Possui 3 timers, sendo 2 de 8 bits e um de 16 bits. Possui os ART, comparador, módulo TCP, 10 fontes de interrupção e 35 instruções de programação. Ou seja, é um microcontrolador bem completo. Alguns termos às vezes podem ainda ser novos para o leitor, mas não se incomode. No decorrer do curso, os mesmos vão ficando mais claros. Tá? Vamos agora para o item 1.3, que fala da arquitetura do PIC. Bom, existem duas arquiteturas muito usadas no mercado. A primeira delas, a gente chama de arquitetura von Neumann. Como é que é essa arquitetura? Uma arquitetura no qual a CPU do microcontrolador fica ligada às memórias de programa e memória de dados através de um único barramento. Essa arquitetura a gente chama de von Neumann. Foi a primeira arquitetura computacional existente. Tá? Atualmente a gente usa outro tipo de arquitetura mais avançada, que é muito usado em processadores de tipo RISC, que chama arquitetura Harvard, no qual o PIC faz uso. Como é que é essa arquitetura Harvard? Vamos ver aqui na próxima página. Observe, nós temos aqui a nossa ALU, ou ULA, ou seja, a nossa unidade de lógica aritmética, e a conexão dela através do barramento, temos dois barramentos aqui, se observar com detalhes. Temos um barramento de programa, que chamamos de Program Bus, tá? E temos um barramento de dados, chamamos Data Bus ou Data Bus. Então a ULA, ela fica conectada, ela tem dois barramentos da arquitetura Harvard, sendo uma arquitetura de dados e uma arquitetura de programas separadas, são arquiteturas distintas. Então a isso a gente chama de arquitetura Harvard, é a arquitetura no qual o PIC faz uso. Tá? Uma arquitetura que está sendo muito usada ultimamente, principalmente em processadores de RISC. Então essa arquitetura nós chamamos de arquitetura Harvard, é a arquitetura no qual o PIC faz uso. Vamos ver agora a parte referente a ciclos de máquina. Nesses microcontroladores, o sinal de clock é dividido por 4. Consequentemente, para um sinal de clock de 4 MHz, teremos um clock interno de 1 MHz, obtendo desta forma um ciclo de máquina de 1 microsegundo. O que quer dizer isso? Para o microcontrolador funcionar, ele divide a frequência de clock externa por 4. Ou seja, se eu alimento o microcontrolador se eu ligo um cristal no meu PIC
de 4 MHz, ele internamente vai funcionar 1 MHz. Por quê? Porque ele precisa de 4 pulsos da fonte de clock principal para gerar um pulso de clock interno. Exemplo, se eu ligar um cristal de 20 MHz ao PIC, ele internamente funcionará a 5 MHz. Mesmo processo, ele dividiu esses 20 MHz, que é a fonte de clock principal, por 4, obtendo assim o que? 5 MHz. Se eu ligar um clock de 16 MHz, o PIC vai funcionar a 4 MHz. Se eu ligar um clock de 12 MHz, o PIC vai funcionar a 3 MHz. Se eu ligar um clock de 10 MHz, o PIC vai funcionar a 2,5 MHz. Se eu ligar um clock de 8 MHz, o PIC vai funcionar a 2 MHz e assim sucessivamente. Tá? É importante notar que um termo muito usado na parte computacional é o MIPS. MIPS quer dizer milhões de instruções por segundo. O que quer dizer o seguinte, se eu tenho um cristal de 20 MHz, o PIC vai funcionar a 5 MHz, é verdade. Mas é mais convencional a gente falar que o PIC vai funcionar a 5 MIPS. Ou seja, ele vai processar 5 milhões de instruções por segundo. Tá? Então, essa é a parte referente a ciclo de máquina. E para achar um ciclo de máquina é muito simples. Achando a frequência no qual o PIC funciona, para achar o ciclo de máquina, basta dividir 1 pela frequência. Aí nós vamos encontrar o ciclo de máquina, ou seja, o tempo para executar cada instrução no PIC. Muito bem, vamos continuar agora indo para a parte 1.5, que é referente à pinagem do microcontrolador. Vamos lá. Abaixo podemos ver a pinagem do microcontrolador em estudo. Então aqui nós temos a pinagem completa do PIC 16F618A. Tá? Vamos começar observando os pinos 5 e 14. O pino 5 é chamado de VSS, ou seja, é o pino no qual eu ligo o GND, eu ligo o terra da alimentação. O pino 14 chama-se VDD, é o pino no qual eu ligo os 5 volts da alimentação, para que o PIC venha a funcionar. Tá? Então esses são os dois pinos de alimentação do PIC, o pino 5 e 14. Na parte inferior nós vamos encontrar o porte B do PIC, e na parte superior o porte A. Observem, o pino 1 se chama RA2, o pino 2 se chama RA3, o pino 3 se chama RA4, o pino 4 se chama RA5, o pino 15 o RA6, o pino 16 o RA7, o pino 17 o RA0 e o pino 18 o RA1. Observem que agora eu me referi apenas aos pinos chamados pinos de I/O. Por exemplo, quando eu falo pino RA2, quer dizer que ele é um pino de I/O. Quer dizer o seguinte, que ele é I, ou seja, entrada, ou O, no caso, saída. Tá? Então é um pino que pode ser input ou output, isso é configurado por software. Tá? Porém, além das funções básicas de I/O que um pino pode ter, como por exemplo no porte B nós temos o RB0, o RB1, o RB2, o RB3, RB4, RB5, RB6, RB7, os pinos podem ter funções especiais agregadas a ele. Tá? Por exemplo, o pino 18 tem uma função especial chamada AN1. Por enquanto não vamos nos preocupar que função é essa, tá? O interessante é entender, observar isso no datasheet do microcontrolador. Então o pino 18 ele é um pino de I/O, RA1, mas também tem uma função especial agregada a ele, no caso aqui se chama AN1. Vamos observar outros pinos. O pino 17, por exemplo, ele se chama RA0, mas tem uma função especial agregada a ele, o AN0. O pino 16 chama RA7, mas tem duas funções especiais agregadas a ele, que se chamam OSCI1 e CLK-IN. Observe aqui o pino 11. O pino 11 não tem nenhuma função especial agregada a ele, é apenas um pino de I/O. Por exemplo, observe que os pinos também, a gente tem uma setinha bidirecional, tá vendo que o pino 1 é setinha bidirecional, quer dizer que ele é entrada ou saída. Mas observe o pino 4. No pino 4 a setinha só entra, quer dizer que esse pino só é de entrada, não é de saída. Então isso é algo muito comum também dos microcontroladores, ter pinos que somente são de entrada ou só apenas de saída. Então os 18 pinos do PIC que nós comentamos, nós temos dois de alimentação, que é o pino VSS e VDD. Nós temos o porte A na parte superior e o porte B na parte inferior, tá? Onde são nesses pinos que você vai conectar os periféricos externos, como LEDs, botões, sensores, displays e etc. Vamos então agora entender a nomenclatura que foi utilizada, indo aqui para o item 1.6. O PIC 16F618A possui um total de 6 pinos de I/O que estão separados em 2 de 8 bits cada, denominados porte A e porte B. No porte A temos 7 pinos configuráveis como entrada ou saída e um configurado apenas como entrada. Bom, foi conforme foi apresentado. Nós temos aqui 8 pinos, apenas o pino 4, que é o RA5 é a entrada, o restante é a saída.
Tá? No porte B, temos 8 pinos configuráveis como entrada e saída. Esses pinos são definidos como RB0 até RB7. Tá? Então, veja que os pinos, além das funções básicas de I/O, também tem as funções especiais. Veja que a nomenclatura utilizada facilita bastante a identificação. Por exemplo, pino 18, AN0, nos lembra o quê? Uma entrada analógica. O pino 16, OSC1 e o pino 15, OSC2, nos lembra o quê? Pinos de clock, onde vai ligar o cristal. O pino 7 e o pino 8, RX e TX. RX nos lembra o quê? Recepção. E o TX lembra o quê? Transmissão. Então, os nomes usados, os nomes associados, nos fazem remeter à função que o pino faz. Porém, não se preocupem, isso vai ser explorado no decorrer do curso. O microcontrolador é alimentado por uma tensão DC de 5 volts, porém a faixa de funcionamento para este microcontrolador varia de 2 volts a 5,5 volts. Então nós temos uma ampla faixa no qual podemos alimentar esse microcontrolador, que vai de 2 volts a 5,5 volts. Vejamos na tabela abaixo a descrição e os detalhes de cada pino. Então é apresentado aqui nas tabelas seguintes, tá? A descrição e os detalhes de cada pino. Por enquanto, não precisamos nos preocupar com isso, tá? Depois o leitor pode olhar com mais calma isso na apostila. Vamos aqui para a página seguinte, o item 1.7, que trata das características elétricas do microcontrolador. Veja abaixo algumas características elétricas deste microcontrolador. Temperatura de trabalho, menos 40 graus Celsius a 125 graus Celsius. Ou seja, nós temos uma ampla faixa de funcionamento para esse chip, tá? Que vai de menos 40 a 125 graus Celsius. Tensão de trabalho vai de 2 a 5,5 volts. Dissipação de energia são de 800 mW. Corrente de saída Source Sink. Quer dizer essa corrente de saída Source Sink? Quer dizer a corrente que ele consegue fornecer ou drenar. No caso, são de 25 mA. Cada pino pode fornecer até 25 mA ou receber 25 mA. É uma corrente apreciável. Corrente de standby, 200 mA. O que é corrente de standby? É muito comum a gente usar o microcontrolador para aplicações que usem bateria. Então, quanto menos corrente consumir nesses casos, maior vai ser a durabilidade do projeto. Um exemplo clássico disso são os controles remotos usados em carro para alarme. Você já notou que aquele controle demora muito tempo para acabar a bateria dele? Demora 1 ano, 2 anos em alguns casos. Por que demora tanto? Porque na maior parte o microcontrolador está em modo sleep, ou seja, ele está dormindo, consumindo uma baixíssima corrente, na ordem de 200 mA. Ele só acorda quando você pressiona o botão. Por isso que o consumo dele, a bateria demora muito tempo para acabar. Porque a maior parte o microcontrolador está dormindo, ou seja, consumindo baixíssima corrente. Ele só acorda realmente quando necessário e depois volta a dormir de novo. O clock máximo que opera o nosso PIC são de 20 MHz, ou seja, o cristal máximo que você pode ligar nele são de 20 MHz, é a velocidade máxima no qual ele pode operar. Então, no caso, ele consegue processar no máximo 5 MIPS. Memória de programa. Bom, conforme o PIC utilizado, podemos ter barramento de programa de 12, 14 e 16 bits. No nosso caso, o barramento de programa é de 14 bits com 2048 words de memória de programa. O tipo de memória empregada é flash, que pode ser gravada várias vezes sem necessidade de apagar a gravação anterior. Este tipo de memória economiza muito tempo, pois não é necessário a perda de tempo para apagar o chip com luz ultravioleta. O fabricante garante até 100 mil gravações na memória flash desse PIC. Quer dizer isso? Antigamente era muito comum a gente usar os PICs, não os PICs, mas os microcontroladores de maneira geral, chamados janelados. Quer dizer isso? Ele tinha uma janela, normalmente no meio dele, em que a gente injetava a luz ultravioleta para apagá-lo. Isso não é mais comum hoje em dia. Por que não é mais comum? Porque nós temos hoje os microcontroladores com memória flash. O que é memória flash? É uma memória no qual você eletricamente consegue apagar e gravar informações. Então facilita bastante hoje em dia o uso dessas memórias, que é comum já nos microcontroladores de maneira geral, pela facilidade que dá ao programador de poder atualizar seus produtos, de poder sempre estar criando protótipos com facilidade sem perder o chip, tá? Bom, memória dos PROM. Este microcontrolador possui internamente 128 bytes de memória de dados não volátil. Ela pode ser gerada 1 milhão de vezes e consegue armazenar dados por vários anos. O que quer dizer isso? É uma memória que você grava a informação, desliga o chip, volta a ligá-la, a informação não é perdida.
Você pode gravar até 1 milhão de vezes a mesma posição sem ter nenhum tipo de problema, tá? Memória de dados. A memória de dados é dividida em dois grupos, os chamados GPR, que é o General Purpose Register, e os SFR, que é o Spectrum Function Registers. O GPR tem a função de guardar dados de uso geral, que são pertinentes ao programa do usuário. Os SFRs controlam todo o funcionamento da máquina. São estes que iremos configurar os ART, interrupções, comparadores, etc. O que quer dizer isso? Isso, como a gente vai programar na linguagem C, vai ficar muito transparente para a gente esse tipo de acesso à memória GPR ou à memória SFR. Tá? Mas quem programa em Assembler tem esse maior controle, esse maior cuidado. Por quê? A GPR é a memória no qual a gente usa para guardar informações pertinentes ao programa. Quando eu falo informações pertinentes ao programa, eu estou falando de informações como, por exemplo, você quer fazer um cálculo matemático e guardar aquele resultado. Você vai guardar na porção GPR, que a porção GPR é a porção de uso geral. Já a porção SFR é a porção de configuração, onde você vai configurar a sua máquina, ou seja, vai configurar qual pino vai ser entrada, qual pino vai ser saída, qual vai ser a função da máquina a nível de timers, temporizadores, etc. Tá? Mas como a gente vai programar na linguagem C, isso fica muito transparente para a gente. Tá? Mas é bom conhecer que internamente temos duas porções, uma GPR e outra SFR com funções específicas. Pilha é o stack. A pilha é um lugar reservado da memória que guarda o endereço de retorno de uma chamada de rotina. Ela pode armazenar até 8 endereços, sendo utilizada a pilha do tipo LIFO, que é o Last In, First Out. O que quer dizer pilha? A pilha é muito usada quando é feita chamadas subrrotinas, chamada a rotinas que você precisa guardar o endereço em que você estava da memória de programa para quando acabar essa rotina retornar aquele endereço anterior. Também é algo que vai ficar muito transparente para a gente, porque a gente vai programar na linguagem C. Então o compilador já cria os métodos já de gerenciamento da pilha já, tá? É algo que fica mais evidente para quem programa em Assembler. Como a gente vai programar em C, vai ficar muito transparente essa parte da pilha para a gente. Mas saiba que nós temos aí 8 endereços de pilha no nosso microcontrolador. Vetor de reset. Sempre que a máquina for energizada, ela iniciará seu processamento no endereço 0. O vetor de reset é o endereço no qual a máquina vai começar a funcionar assim que ela for ligada, assim que ela for energizada. Então é um endereço fixo, que é o endereço 0, no caso, que ele vai sempre começar a funcionar. Interrupções e vetor de interrupção. O microcontrolador em estudo apresenta 10 fontes de interrupção. Mas afinal, o que é interrupção? Imagine que você está executando uma tarefa em seu trabalho. De repente, o seu chefe aparece pedindo que você faça uma tarefa. Você irá parar, executar o que foi solicitado e retornar a fazer o que estava fazendo assim que acabar. É exatamente assim que funciona o microcontrolador. As interrupções podem ser provenientes de timers, os ART, comparador, interrupção externa, interrupção mudança de estado, etc. Assim que ocorre uma interrupção, o PC, que é o chamado contador de programa, o Program Counter, é desviado automaticamente para o endereço 4. Lá, a interrupção será detectada e tratada, retornando à execução anterior assim que esta acabar. Então, em linhas gerais, isso é uma interrupção. É a mesma forma que nós somos interrompidos. Nós temos a nossa rotina e determinados fatores podem tirar a gente da nossa rotina. Por exemplo, você está dirigindo seu automóvel e, por exemplo, um pneu do carro fura, você foi interrompido da sua rotina, que é o que? Dirigir o automóvel tal dia, determinado horário do seu dia. Então as interrupções funcionam da mesmíssima forma. E vai ter um capítulo que a gente vai fazer uma experiência com a interrupção externa do microcontrolador. Bom, agora vem uma série de exercícios no qual peço ao leitor que resolva. Em caso de dúvida, contacte-nos por e-mail, através de e-mail de suporte. Tá? Então, por gentileza, faça essa lista de exercícios de forma que possamos continuar no próximo capítulo, no qual vamos estudar agora o compilador C, no caso que é o micro C.